Eu sou Zedequias Ribeiro da Silva, servo de Deus, e Deus pela sua misericórdia me tem abençoado por onde eu passei. Como mestre de obra, eu ia trabalhar na cidade, como focar em Três Rios, e lá Deus me usou para começar a obra. Fui morar em outro lugar, em todo lugar que eu vinha, trabalhar como mestre de obra, ali eu aproveitava para fundar uma igreja. Então, por final, estamos aqui em Teixeira de Freitas, na Bahia. Eu sou Noemi Alves da Silva, casada com o Zedequias há 66 anos, vai fazer agora em julho. Morei em Valadares 11 anos. Tive aí 4 filhos, Mar, Débora, Marta, Samuel e Miriam. Nasceram aí em Valadares, são mineiros. Aí daí nós fomos para Três Rios, nós fomos para Três Rios. E lá também foi aberta a Igreja Batista do Calvário. E ali também eu ganhei Raquel, Suzana, Moab e Josadac. Josadac, por 40 dias, Jesus o levou e ficou os 3. E aqui, nós ficamos fora da Bahia 20 anos. Então voltamos para a Bahia. E aqui nós estamos aqui agora, no nosso lugar, na nossa terra. Eu sempre falava com o Senhor, eu não quero morrer na terra dos outros, eu quero minha terra. E Deus um dia ouviu esse meu clamor e nos trouxe para não foi para Itapetinga, mas foi para Teixeira de Freitas, que é Bahia, perto. E nós quando pode ir lá em Itapetinga, nós vamos. Fora disso, nós estamos aqui. Aqui nasceu Júnior, Zedequias Júnior. O último nasceu eu já estava com 46 anos. E aqui agora nós estamos, ele já está com 42 anos, nós estamos aqui para o glória do Senhor, vivendo na dependência do Senhor, vivendo da graça do Senhor. Nossos filhos em volta de nós, cuidando de nós com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, os netos, vendo aquela palavra que a Bíblia diz, e verá os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Nós ouvimos os filhos dos nossos filhos, que é os nossos bisnetos. Então muita alegria nós temos, estamos aqui, estamos com saúde, vivendo na presença do Senhor, vivendo debaixo da graça do Senhor, e somente vivendo para que, ajudando os filhos em oração, e eles cuidando de nós de uma maneira muito gloriosa, e nós só fazemos orar por eles e observar. E o mais, Deus está fazendo tudo por nós, como sempre fez. Amém, glória a Deus. É um prazer falar sobre Valadares. Eu posso dizer, irmãos, que onde eu andei, fui guiado por Deus. Eu posso dizer isso. Porque o governador Valadares era uma cidade muito famosa no Brasil inteiro, todo mundo falava em governador Valadares. Eu trabalhava aqui na Bahia, trabalhava em pedreiro, mas via falar já em governador Valadares. Tinha vontade de ir lá. E aí chegou o tempo de eu mudar para lá, fui para lá. E chegando lá, fui trabalhar lá. E aí já estava na minha cabeça um movimento chamado de renovação espiritual. Quando eu fui para governador Valadares, não existia Calvário, não existia, naquela época havia um movimento chamado renovação espiritual, mas não tinha igreja. E quando eu fui para lá, alcançamos, entendeu? Aí começamos toda a vida eu fui obreiro assim, pegava o evangelho, anunciava o evangelho e caí na graça logo do povo assim. Entendeu? Havia outros irmãos também de fora que ia para lá. E renovação espiritual, estava na graça, vocês falavam em renovação espiritual. Nesse intervalo mudou algumas pessoas para Valadares, outros para outra cidade, e foi começando a obra. E eu pregava ali, anunciando a palavra. Não tinha pastor na época. Eu fazia tudo. Inclusive o pastor que estava lá com a gente, foi o pastor Benjamin Maia. Ele era professor do seminário, era contador, de muita reputação na cidade, e ele já cria na obra de renovação. Aí começamos aí o trabalho, aí veio José de Arimateia, obreiro, abençoado, pregador também da palavra, depois veio Amaral, veio outros também, e eu fiquei no meio dele, ficamos ali trabalhando, e com vontade de crescer a igreja, a congregação. E eu sei que, sem esperar, a congregação começou a crescer, foi desenvolvendo, aí passou tempo depois, veio o movimento chamado de renovação espiritual. Nós alcançamos essa bênção de Deus, e esses irmãos ficou ali com a gente. E aí, sem entender, sem como saber, surgiu o nome, né? Aí começaram a criticar da gente.
que a gente era pentecostal, não era batista, era pentecostal. E o pessoal estava orando. E aí já estava sentindo a presença de Deus, já chorava nos cultos, o pessoal enchia a igreja. A irmã Ruth era estava com o coração, já estava prestes a morrer, e se convidaram elas para ir orar lá na casa da irmã Ruth. Aí todas essas pessoas oraram, e aí começou, elas oraram, Ruth foi curada, e aí a igreja começou com os dons espirituais ali na casa da irmã Ruth foi curada, e ela foi realmente um instrumento usado nas mãos de Deus, juntamente ela com toda a sua família, com o irmão Milka, e ela foi criada e levou a igreja à oração. O primeiro ponto de oração foi na casa da irmã Ruth. Quando nós começamos a orar, foi na casa da irmã Ruth. Eu passei muito tempo nessa aí porque eu tinha muita criança pequena. Mas Ezequias ia, quando chegava, dizia, mas o fogo caiu, o povo está sendo batizado no Espírito Santo. Aí veio um homem, um pastor, que ele morreu sendo pastor Ageu, que trabalhava no Banco do Brasil, e ele deixou tudo, começou a orar na casa da irmã Ruth, e ele deixou tudo e foi. E lá, a igreja mandou ele lá para o lado de Amazonas, e lá ele fez um trabalho muito maravilhoso. O irmão pastor Ageu e a irmã Ernestina e os seus filhos, e foram para essa cidade, e lá fizeram um trabalho muito maravilhoso. Foi uma coisa de Deus mesmo. E a igreja aqui ficou como que aquela bênção. O povo foi embora e a igreja começou a crescer, daí a pouco o salão já não estava mais dando, mas combinando o povo. Ezequias comprou uma casa lá na frente, e lá fizeram a igreja, e lá levantou a igreja, e aí, até aí era o pastor Benjamin Maia, que era o pastor nosso. Mas aí ele foi embora, voltou para Belo Horizonte, foi embora. E aí nós vamos orar para que Deus nos desse um pastor de novo para nós. Aí eu, juntamente com as mulheres, a irmã Ruth, foi irmã, muitas irmãs Deus já levou para o céu, mas ainda tem alguma. A irmã Ruth já foi para o céu, a irmã Milka já foi para o céu, irmã Thelma já foi para o céu, e ali agora está só Neodemes e a outra irmã, e Josemi, que está lá ainda. Mas ali essas mulheres foram um campeão de orações, e ali nós orávamos de manhã cedo, e fomos orando, ali Deus me deu uma visão de Deus, olha, eu orando, eu orando em silêncio, e as mulheres orando, pedindo a Deus que mandasse o pastor para nós. Aí eu tive uma visão que eu vi um forno, e nesse forno tinha dois tição, 2 pedaços de pau. Daí a pouco esses 2 pedaços de pau pegou fogo e começou a incendiar, Quando aquele forno estava vermelho, todo o fogo todo tomado, a irmã disse amém. E aí nós oramos, aí nós terminamos a oração. Eu não falei da visão, eu fiquei com a visão para mim que eu não entendi a visão. Mas aí com o tempo, veio o pastor Edivaldo Fernandes, e esse foi o grande homem de Deus que Deus usou para a grande salvação ali em Governador Valadares. E a igreja é uma bênção, continua sendo uma bênção de salvação, dons espirituais, cura divina, tudo de bom tem ali nessa igreja. Porque ela começou no joelho. Quando começou, foi Zedequias e o irmão Antônio. O irmão Antônio era um da igreja da Pentecostal, mas ele veio, se juntou com Zedequias, e ali no salãozinho, no primeiro salão, ele foi limpar o salão e ele escrevia com aquela tocha de pintura, ele escrevia. João batizou com o Espírito Santo, mas Jesus batiza com... João batizou com água, mas Jesus batiza com o Espírito Santo e fogo. Escreveu pelo salão todo assim. Era uma gracinha, eles ficavam ali orando, uns dias ainda ficou orando de joelho, porque não tinha lugar para sentar. Mas daí a pouco apareceu o banco, foi aparecendo as coisas, e foi como se uma coisa assim maravilhosa, como a obra da renovação em Valadares. E ali aquela igreja cresceu, o pastor Edivaldo fez trabalho, e ali está o trabalho de pé até hoje. Ele foi para o céu, mas lá está a obra do Senhor confirmada. Ele deixou aquele homem de Deus, que é o pastor Milton, que está lá sustentando a igreja, cuidando da igreja, cuidando do povo. Tem oração, tem jejum, tem cura, tem batismo no Espírito Santo, tem dons espirituais, tudo tem ali. Ficou tudo lá plantado, e vai ser plantado até o dia de que Jesus voltar, porque a igreja do Senhor não acaba. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. A igreja do Senhor é uma igreja que foi plantada tanto lá em Valadares, depois ela foi plantada em Três Rios, e agora está sendo plantada em Seixeiras. E nós, como servos do Senhor, como obreiros do Senhor, estamos sempre trazendo a palavra de abertura da igreja para esse lugar. Foi lá em Valadares,
foi em Três Rios e agora estamos aqui. A igreja que está plantada, o nosso pastor é um homem de Deus, o pastor Emanuel Avelar, um homem santo de Deus, um homem que está levando a igreja à oração, ao louvor, à doutrina. É uma igreja abençoada pelo Senhor. Então, aqui nós estamos para dizer que a igreja de Valadares nasceu assim, num pedacinho de quartinho, mas ali ela cresceu e virou realmente um forno quente, um forno alvoroçador, um fogo tomando conta. E ali simboliza isso, as almas que foram ganhadas, as almas que estão lá, as almas que ainda vão vir, as crianças, os meninos que vão vir, que vão crescer e vão deixar a obra do Senhor realizada para a glória do nome do Senhor. E nós estamos aqui, ele vai fazer 90 anos esse mês, eu vou fazer 89, e nós estamos aqui de pé na presença do Senhor, orando, buscando o Senhor e tá indo para a igreja. Nós vamos meditar. Passamos luta, passamos provações, passamos, mas em tudo somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. E estamos aqui na presença do Senhor. Zé que já vai fazer 90 anos esse mês, no mês que vem. Então, graças a Deus, estamos diante do Senhor para o glória do nome de Deus. E pedimos ao nosso Deus para que continue abençoando a Igreja Batista Calvário e que seja aquele forno aceso para sempre, até a vida de Jesus. Lá em Governador Valadares, no começo da obra, eu nunca esqueci disso. Eu e ela saía para evangelizar, nós dois sozinhos. E ela cantava um hino e eu pregava. Então, em tudo eu dou graças a Deus. E eu posso dizer a vocês que compensa servir a Deus, compensa fazer a obra de Deus, porque Deus assim se agrada de nós. Finalizar, a obra do Senhor é de Deus. Nós somos as lavouras. E o crescimento que nos dá é Deus. Apolo plantou, Paulo plantou, Apolo ficou, mas quem dá o crescimento é Deus. E assim é a igreja do Senhor. Pastor sai, pastor vai para o céu, pastor viaja, mas a obra do Senhor fica de pé. Porque é a obra do Senhor, é a causa do Senhor. E ninguém pede. Então, nós fazemos votos a Deus que essa igreja, cada dia mais, ela seja um forno aceso em Valadares, da salvação, da libertação, da cura e dos dons espirituais reinando sobre a sua igreja. E que o Senhor continue abençoando a igreja como ela tem sido abençoada. Para o glória do nome do Senhor. Amém?